Olá, seja bem-vindo a mais um Pfizer Curious. O meu nome é Rui Magano. Eu sou a Érica Schwarz. E hoje vamos falar sobre um dos temas mais debatidos em contexto de saúde durante a pandemia. As teleconsultas e o seu papel, não apenas nos tempos excepcionais que vivemos, mas, e cada vez mais no futuro, como um complemento às consultas presenciais. Fique conosco e assista ainda a uma demonstração passo a passo de como se preparar para uma teleconsulta. De acordo com os guias da saúde do SNS, a teleconsulta é uma consulta à distância que permite a interação e a partilha de informação com registro obrigatório no processo clínico do cidadão. Por outras palavras, a teleconsulta permite-lhe estar em contacto com o seu médico e ter uma consulta com a maior comodidade, sempre que a observação ou a opinião médica não necessite de contacto físico. A teleconsulta pode ser útil, por exemplo, no segmento de doenças crônicas, em consultas de rotina ou mesmo em algumas situações de urgência. Em princípio, pode realizar a teleconsulta em qualquer lugar, necessitando apenas de um dispositivo com câmera e microfone. Pode ser um smartphone, um tablet e uma ligação à internet. Devemos ter em conta algumas recomendações práticas para que a teleconsulta seja objetiva e efetiva, aproximando-se o mais possível do ambiente do gabinete médico. Não se esqueça que a relação médico-doente pressupõe um princípio de privacidade e confidencialidade associado às informações partilhadas entre ambos. Aqui ficam algumas dicas simples. Assegure-se que se encontra num ambiente tranquilo e silencioso, sem interferências ou presença de outras pessoas. Evite locais públicos para preservar a sua privacidade e segurança. Teste previamente a ligação à internet, a câmara, o microfone e as colunas para garantir que tudo está a funcionar. Garanta que a bateria do dispositivo é suficiente e, se necessário, ligue a corrente. Anote previamente as possíveis dúvidas que queira esclarecer com o seu médico. Prepare os dispositivos médicos à sua disposição, termômetro, medidor de pressão arterial ou entre outros. Prepare os exames e outros documentos, em papel ou em formato digital, que pretenda partilhar com o seu médico. O primeiro passo é aceder ao portal do Serviço Nacional de Saúde ou descarregar a aplicação para o seu dispositivo móvel. Vamos ver um vídeo exemplificativo. Vamos agora demonstrar como pode aceder ao portal do SNS e efetuar uma teleconsulta. As teleconsultas podem ser muito úteis, mas têm também algumas limitações. Vamos conhecê-las com a ajuda dos médicos Susana Castro Marques e Pedro Lopes. É verdade, Rui. As teleconsultas têm muitos problemas ainda, é verdade, mas também têm muitas vantagens. Mas cá vamos começar pelos problemas, pelas limitações das teleconsultas. Temos as questões técnicas que são inevitáveis, a maioria das pessoas ainda tem alguma iliteracia tecnológica e, portanto, nem sempre é fácil que o doente consiga criar as condições e estar num ambiente correto, ou mesmo até a utilização dos equipamentos para poder fazer a teleconsulta de forma adequada. Depois temos as questões que resultam de uma relação médico-doente que fica comprometida. Se nós não tivermos o doente à nossa frente, naturalmente não conseguimos estabelecer com ela aquela relação que é devida e, por isso, nessa perspectiva, acabamos por perder um pouco essa ligação que não é de todo desejável e temos que trabalhar um pouco mais na forma como fazemos as teleconsultas para tentar ultrapassar isso. E depois temos a ansiedade que o próprio doente vai ficar pelo facto de estar a ser consultado por via tecnológica e não presencial. A ansiedade relacionada com um possível erro de diagnóstico, que naturalmente é algo que nós temos de ter em conta, porque há coisas que não conseguimos fazer em teleconsulta que habitualmente fazemos numa consulta presencial. Mas há muitas vantagens que eu acho que ainda assim compensam claramente as desvantagens das teleconsultas, não é, Susana? Sim, sem dúvida, Pedro. Há muitas vantagens para os utentes e para os doentes. A primeira das quais é que nos vem imediatamente à cabeça tem a ver com o acesso.
De facto, a teleconsulta permite que pessoas que morem longe, que tenham dificuldade, por exemplo, de mobilidade, de transportes, consigam de uma forma mais facilitada falar de facto com o seu profissional de saúde sem ter que se deslocar fisicamente, reduzindo assim também, por exemplo, custos relacionados com o absentismo, com o transporte, até com o estacionamento. Portanto, tudo isso é relevante e de facto permite uma maior equidade no acesso à saúde. É de facto uma vantagem muito grande da teleconsulta. E sentiu-se muito agora em tempos de pandemia, em que as pessoas tinham muito receio também de se deslocar às unidades de saúde. Sem dúvida, porque falaste agora de um aspecto importante, o receio, e de facto num contexto pandémico, ou por exemplo em que o risco infeccioso é muito grande, de facto a teleconsulta também diminui, evita completamente esse risco e portanto temos muitas vezes pessoas que, pela idade, por alguma patologia, por alguma doença que tenha, que de facto enfraqueça o seu sistema imunitário, por medicação que tomem, estão ainda em maior risco e, portanto, a teleconsulta permite que de facto tenham a mesma esse contacto com o seu médico, com o seu profissional de saúde, sem se expor a esse risco. E outro aspecto importante tem a ver com a possibilidade de se ir acordando com o profissional de saúde, fazendo uma monitorização, por exemplo, de alguns alvos terapêuticos ou de alguns objetivos, como por exemplo no caso da pressão arterial, de fazermos medições periódicas e irmos enviando entre consulta, lá está, combinando com o seu médico, com o seu profissional de saúde, enviando esses registros, ou por exemplo a questão da glicémia, e portanto permite essa monitorização muito periódica que é também uma grande vantagem, não achas? E mesmo relacionado com o acesso a algumas especialidades médicas. Como sabemos, os recursos são limitados e hoje em dia, fruto da telemedicina, é possível termos acesso a um neurocirurgião, ou a um cirurgião vascular, ou outras especialidades que são mais técnicas e que acabam por não estar disponíveis em todos os hospitais, ser possível em tempo real ter acesso a essas especialidades e dessa forma ter também uma melhoria dos cuidados de saúde que são prestados, até na perspectiva dos colegas médicos que estão nos serviços de urgência a ver os doentes presencialmente. Portanto, houve aqui uma série de melhorias a esse nível, até em termos tecnológicos, pensarmos nos exames complementares. Hoje em dia eu consigo que uma TAC ou uma ressonância seja relatada por um neuroradiologista ou por um radiologista que está sentado em sua casa a ver estes relatórios, mesmo que eu esteja a fazer uma urgência em Vila Real ou em Bragança, mesmo que esses centros não tenham a disponibilidade desses médicos. Portanto, há aqui uma série de vantagens na perspectiva do profissional de saúde que são também muito, muito importantes e que devem ser valorizadas. Na perspectiva do médico, claramente, há aqui a limitação do exame físico, não podendo palpar uma barriga, não podendo auscultar um doente, não podendo observar o doente de uma forma próxima, há uma série de barreiras ao diagnóstico, que é algo que claramente temos que trabalhar para conseguir trazer, mesmo neste contexto digital, até pela educação dos doentes para a forma como nos devem mostrar os elementos que são necessários à consulta durante o episódio de consulta. Há todo um conjunto de aspectos que são relacionados também com as questões técnicas. Os centros de saúde, os hospitais, nem todos têm as estruturas e os equipamentos necessários para poder fazer adequadamente as teleconsultas e, portanto, essas são algumas limitações que, na perspectiva do profissional de saúde, têm que ainda ser trabalhadas, mas claramente a pandemia também vai acelerar e acredito que durante o próximo ano, os próximos anos em particular, vão ser questões que vão ser rapidamente ultrapassadas e trazer, tornar este conjunto, consulta presencial, teleconsulta, algo muito mais funcional e mais útil, tanto na perspectiva do médico como na perspectiva do doente. Porque também é importante que toda a gente saiba que para nós, profissionais de saúde, a teleconsulta também exige treino, ou seja, também é algo que temos que continuamente tentar melhorar, treinar, aperfeiçoarmos. Relativamente às vantagens e também para sermos aqui positivos e percebermos que da parte dos profissionais de saúde há também grandes benefícios. O Pedro já falaste há bocadinho de um deles, que é o facto de, à distância, podermos também tirar dúvidas com colegas de outras especialidades e, portanto, sentirmos que de facto pode haver, quer do ponto de vista da teleradiologia, da teledermatologia, mas tantas outras especialidades, de termos aqui um apoio ao diagnóstico de outros colegas. Podemos também gerir o tempo de outra forma, fazendo um balanço entre aquilo que são as consultas presenciais e as teleconsultas e, portanto, com isso gerirmos a duração das consultas, a frequência das consultas, por exemplo, tentarmos conseguir acompanhar mais utentes e mais doentes, o que de facto pode ser uma grande vantagem, e sentirmos também que nas situações em que não precisamos de facto tanto do exame físico, que não precisamos do doente ali ao pé de nós, sentimos que podemos continuar a prestar cuidados de saúde de qualidade.
Outro aspecto que gostaríamos de realçar, como falámos há pouco também para os doentes, o que também é muito importante para os profissionais de saúde, é a questão da monitorização. E quando falamos em determinados tipos de consulta, por exemplo, a cessação tabágica... É um bom exemplo, a perda de peso. A perda de peso, em que é muito importante, para além daquilo que são as consultas fixas, ir continuando a fazer um reforço positivo, uma monitorização, uma avaliação de como é que o doente se está a sentir, como é que as coisas estão a correr. De facto, a teleconsulta permite agilizar imenso esse contacto e, portanto, são de facto aqui algumas das nossas considerações, não é, Pedro? Pondo nos pratos da balança, há aqui muitas vantagens para estas novas tecnologias aplicadas à medicina. Exatamente. E passamos agora à Érica, que nos vai falar também de mais alguns outros dispositivos e aplicações que ajudam, por exemplo, na monitorização da saúde e das situações de doença. Existem ainda uma série de aplicações de dispositivos que podem ajudá-lo a monitorizar o seu estado de saúde. Contudo, nem todos são fiáveis e podem gerar-lhe ansiedade desnecessária. Informe-se com o seu médico sobre a utilidade das mesmas e como as usar para facilitar o acompanhamento da sua doença. E por hoje é tudo. Esperamos que tenham gostado. Mas antes das despedidas, veja o que preparamos para si na próxima edição do Pfizer Curious. Ficou curioso? Então não perca a próxima emissão. E não se esqueça, pode deixar as suas sugestões para os próximos episódios na caixa de comentários e rever este e outros conteúdos no Facebook, LinkedIn e canal de YouTube da Pfizer Portugal. Até breve!